que eu sempre atraio pessoas indisponíveis. E o que está por trás do apego ansioso e o apego evitativo? Se tu não sabe do que se trata esses tipos de apego, eu vou trazer hoje e talvez tu possa entender determinados padrões que tu tem e também determinados padrões que outras pessoas que tu te relaciona acabam tendo. Boa noite, Sana, Vivi, Carla, Michele, Código Essence. Bora para essa live onde eu vou trazer um pouco sobre indisponibilidade, sobre a teoria do apego. Por que às vezes eu quero tanto uma relação, internamente eu digo que quero, né? E porque só chegam pessoas que não estão comprometidas, pessoas que não querem aprofundar uma relação, pessoas que acabaram de sair de um relacionamento, pessoas que só querem se divertir, sexo casual e tudo mais. Hoje eu vou trazer um pouquinho do que está por trás disso, quais são os motivos que me fazem atrair esse tipo de pessoas e o match do apego ansioso e apego evitativo, que é um dos maiores casos de indisponibilidade que a gente tem hoje dentro dos relacionamentos. E falo isso de um lugar onde eu sentei nele, né? Durante muito tempo da minha vida eu fui apego ansioso. E é um lugar que às vezes ainda vem me visitar esse tipo de apego. E adivinha, o apego ansioso ele tende a atrair o apego evitativo. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o apego ansioso. E tem até uma frase que eu anotei central, né? Que é do apego ansioso, que fala o seguinte: acho que os outros relutam em se aproximar tanto quanto eu gostaria. Porque o apego ansioso, ele quer uma proximidade extrema, como se ele quisesse se fundir com o outro. Costumo me preocupar pensando se a pessoa realmente me ama, se realmente quer ficar comigo. Então, o apego ansioso é uma pessoa que ela tá sempre em estado de alerta. Independente do nível de relação que essa pessoa tenha, existe sempre uma preocupação. Do tipo, mandei uma mensagem, por que a pessoa tá demorando a me responder? Será que eu coloquei alguma coisa que ela não gostou? Será que eu não deveria ter mandado? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Aí sai com uma pessoa e pensa, será que ela gostou? Como será? Será que eu entreguei o que eu deveria entregar nesse encontro? Será que eu desagradei? Percebe que a mente do ansioso, ela nunca para, né? E uma das frases que eu coloquei aqui desejo me fundir completamente com o outro. E esse desejo, às vezes, afeta as pessoas. Porque é uma busca que o apego ansioso tem, que ela não acaba, que nunca é o suficiente. Quem tem um apego ansioso tem dificuldade de ficar sozinho. Quando eu digo sozinho, é até de não ter contatinhos. Sabe aquela pessoa que sai de um relacionamento e já emenda em outro e vai, e não se permite sentir nem o luto, nem acessar esse vazio? Essa é a pessoa que tem um apego ansioso. E eu era essa pessoa, de não conseguir acessar esse lugar. Era uma dor tão grande, só que eu não enxergava como uma dor. Eu só enxergava de tipo, vamos viver. E aí, quando começa um relacionamento, quem tem esse apego ansioso tem uma necessidade absurda de já criar logo um vínculo, de já ter uma intimidade, de já querer definir, mas o que está acontecendo? O que estamos vivendo de fato? E nesse movimento, tu acaba sufocando a outra pessoa. A outra pessoa não tem nem espaço para ver se ela tá gostando ou não da relação. E eu sei que a gente não faz isso por mal. É nas melhores intenções. É porque a gente tá gostando tanto que
que a gente quer mais daquilo ali. E aí a nossa mente não para. Eu acabo vivendo em função do outro, vivendo em função dos relacionamentos. É um excesso de pensamento quando a outra pessoa não tá perto. E em especial quando o outro não sabe se comunicar. Ontem, inclusive, na minha mentoria, Desperte a Sua Voz, eu dei uma aula sobre comunicação. Comunicação sobre as redes sociais, comunicação no trabalho, mas principalmente sobre comunicação nas relações. Sabia que as pessoas, o maior índice de separação nos relacionamentos não é de traição, e sim de falta de comunicação? A gente não sabe se comunicar. A gente não sabe ouvir o outro. E não é fazendo curso de oratória que a gente aprende. Porque muita gente pensa que né? Preciso fazer um curso de como me posicionar no Instagram, de como falar. É porque em muitos momentos da nossa vida, a gente não foi ouvida. A gente não foi validada. E aí hoje a gente quer exigir do outro esse lugar de escuta, de ser vista, de ser amada. O apego ansioso, ele carrega muito essa ferida do abandono. E aí ele teme sofrer novamente esse abandono. E aí ele busca incessantemente o outro, a aprovação do outro, o olhar do outro. E aí, por vezes, mesmo internamente, vendo que não tem mais sentido alguma relação que ele tá nutrindo ali, ele tem dificuldade de terminar. Sabe aquela relação que tu já vê que não dá mais, que não tem pra onde evoluir? Mas eu continuo ali insistindo, nutrindo, criando expectativas por essa ânsia de simplesmente ter alguém do meu lado. Porque eu sempre digo, um relacionamento ele não precisa estar horrível pra tu sair dele. Às vezes a gente acha que tem que acontecer, tipo, o caos. Por vezes por uma falta de merecimento e orientação interna de que eu mereço viver algo muito melhor do que isso. Porque tem uma diferença do que o outro diz que vai fazer e do que ele realmente está fazendo e entregando dentro do relacionamento. Senão eu fico vivendo de expectativas, de espera, esperando que o outro mude, que o outro... E aí eu fico vivendo mais do mesmo. E esse é um dos traços do apego ansioso. Eu permaneci em relações onde já não tinha, onde eu já não era mais feliz. E não por falta de amor, mas porque aquela relação não me supria mais o que eu queria pra mim. E a culpa não é do outro. A culpa é minha, de me permitir estar em um lugar que eu não estou 100% satisfeita. Que nem quando eu falei ontem para as minhas mentoradas. Quando a gente está se comunicando, se o outro não entende, a culpa é do comunicador. Não é de quem está ouvindo. E o apego ansioso, ele busca essa comunicação extrema, que daqui a pouquinho eu vou falar do evitativo, que o evitativo, que é quem o ansioso costuma atrair, ele não tem para dar. Porque ele não aprendeu a se comunicar. Onde tu te percebe mais? No ansioso ou no evitativo? Porque o ansioso, ele tem, né? As pessoas próximas ali, eles alertam até a gente, né? Mas ainda assim, a gente fica fazendo de tudo pra estar próximo. Pra fazer mais, né? E aí eu fico sempre com essa sensação de que vou ser abandonada. De que a qualquer momento o outro não vai querer mais. E aí eu começo às vezes até a me sabotar. De ficar pensando se o outro me abandonar.
E aí eu já começo a criar cenários e sofrer com aquilo, porque essa dor, ela não nasceu nesse relacionamento. Onde que ela nasceu? Lá na tua infância. Onde em algum momento da tua vida, tu te sentiu abandonada pelos teus cuidadores. E hoje tu busca demasiadamente essa segurança que o outro não vai te dar. E muito provavelmente ele vai tocar exatamente nessa ferida pra tu olhar pra essa primeira vez onde tu te sentiu abandonada. E eu sei o quanto dói, o quanto essa busca não acaba, né? Às vezes, em poucos encontros que a gente tem com uma pessoa, a gente já cria uma expectativa de, meu Deus, é essa pessoa. Tu mal conhece, Brasil. Tu nem sabe. Ah, porque deu uma química, bateu, deu match. Vai viver de sexo agora, como se o sexo fosse sustentar esse relacionamento. Tu nem conhece a pessoa que tu tá te relacionando de fato, não deu nem tempo. Ah, mas aconteceu tudo muito rápido. Eu sempre falo, quando as coisas acontecem muito rápido, não teve tempo e espaço para se criar uma base sólida. E aí a tendência é que isso caia. Exatamente o que a Carol trouxe. Daí que vem o love bombing. Love bombing. Que é aquela explosão no início. De tipo, meu Deus, é essa pessoa que eu quero. Só que, vamos comparar com uma casa, né? Quando tu vai visitar alguém. Primeiro tu vai só na sala. A sala quase sempre tá arrumada, porque é onde todo mundo entra, né? Só com o tempo, tu é convidada para ir no quarto, para conhecer o guarda-roupa, o sótão. E é aí que tu vai ver e conhecer o interno da pessoa. Porque durante um tempo, eu consigo sustentar esse personagem. E sim, gente, quando a gente começa a se relacionar com alguém, querendo ou não querendo, a gente está sustentando um personagem. Faz parte do mundo dos relacionamentos, não tem nada de errado com isso. O problema é a gente não dar espaço e tempo para que as coisas possam acontecer no seu tempo. Eu não tô dizendo, eu sei que tem algumas pessoas que trazem relatos de que em uma semana a gente estava morando juntos e somos casados há 10 anos. Existe, mas isso é minoria. Eu trabalho com relacionamento, vai fazer 5 anos, mais ou menos 4, 5 anos. E na maioria dos casos não é isso que acontece. O que acontece pro ansioso mudar tanto e tão intensamente, tipo da água pro vinho? Então, Carol, o que acontece? A maior dor do ansioso é o medo de ser abandonado. Então, a qualquer sinal de alerta que eu vou ser abandonada, eu abandono antes que isso aconteça. Porque a dor é tão grande de que não importa se eu amo essa pessoa, eu só não quero ter que viver essa dor novamente. Então eu evito olhar para isso. E enquanto essa pessoa não olha para todas as vezes lá na infância onde ela se sentiu abandonada, ela vai continuar atraindo esse tipo de situação para que ela olhe. E aí, por vezes, a gente, enquanto ansioso, a gente vai para um lugar de vingança, entendeu? Já que tu fingiu que ia me abandonar, que eu me senti abandonado, porque às vezes o outro, ele tá só vivendo a vida dele, entendeu? A gente que quer atenção demais. O outro, ele tem as coisinhas dele pra dar conta. Mas a gente quer uma atenção que no profundo não é dessa pessoa.
no profundo da minha família de origem que não teve tempo pra olhar pra mim. Aí eu busco esse olhar através dos meus relacionamentos. Tem gente que busca esse reconhecimento através do trabalho também. E se esconde atrás do trabalho, nessa busca pra ser reconhecida, ser amada, ser valorizada. Então o outro, ele tá a serviço de mostrar pra mim o que eu preciso ver, que ainda dói. Porque se eu ainda estou atraindo esse tipo de pessoa, é sinal que a vida tá dizendo, olhe pra esse lado, olhe pro outro lado. E se você começar a dar atenção e segurança pro ansioso, e daí ele se transforma em evitativo. Aí a gente tá falando de um apego ambivalente, né? Que oscila entre ansioso e evitativo, né? Que tem um pouco de cada ali. Que é mais raro de ter, mas que tem também. Ou talvez esse apego ansioso nunca soube lidar com atenção e segurança, e aí ele se sabota e pula fora. É muito doido, gente. É muito contraditório isso, mas acontece. É algo novo, eu não sei lidar com isso, meu Deus, e agora? E aí eu vou pro escapismo, né? Então, um ponto também que acontece com o ansioso é deixar que o parceiro dite o ritmo e o tom do relacionamento. E aí ele não coloca as suas próprias vontades na relação. Do que eu gosto, o que eu quero, é sempre num lugar de agradar, de servir. E aí, por vezes, eu me perco, né? Aconteceu já de eu sair de relações e não saber nem do que eu gostava. Porque eu tava acostumada ao outro ditar o ritmo, o que fazer, como ser, como agir. Gente, eu mandava foto de roupa pros meus ex-namorados pra eles dizerem qual era a opinião. Porque o apego ansioso tende a ir pra um lugar de dependência afetiva também, dependência emocional, por essa carência. E pra mim aquilo era normal, né? E aí tem, que nem eu disse, essa dificuldade de ficar sozinha, solteira. É como se eu atribuísse o estar solteira a ter algo de errado comigo. Porque eu tenho dificuldade de me ver nesse lugar. Meu Deus, será que tem alguma coisa de errado comigo que eu tô sozinha? Aí chega qualquer pessoa na nossa vida, a gente já coloca a pessoa numa prateleira que não é dela, entendeu? Eu pinto com glitter e canetinhas essa história que na realidade é preta e branca. Eu dou um temperinho ali que não tem, porque eu tenho essa ânsia de ter um relacionamento. Nós somos hipersensíveis, né? Tem uma hipersensibilidade, né, em relação ao comportamento do outro. Então eu fico sempre me questionando se o outro se afasta. Nunca é sobre o outro, eu trago sempre pra mim. O ansioso sempre traz pra si. Eu tô falando pra mim porque eu era ansioso. Hoje em dia eu me vejo muito mais num apego seguro, né? Depois de muito trabalho de liberação. Mas às vezes ele ainda vem me visitar pra ver se eu realmente tô honrando esse lugar. E eu preciso sustentar. Mas isso eu não aprendi através de palavras, de assistir e ler livros. Não, gente. Esse é o primeiro passo e eu digo é muito importante. Mas o segundo passo é fazer um processo de liberação emocional. Porque aí sim, lá a gente vai conseguir acessar a raiz que tá fazendo com que tu esteja nessa indisponibilidade, nesse apego ansioso e ver aonde isso começou e começar a limpar as camadas. E essa é a minha proposta no workshop desse sábado, Me Abrindo pro Amor. É a gente olhar pra raiz, é a gente fazer processos de liberação. Lá a gente vai fazer cura do masculino, do feminino.
Vamos fazer desligamentos de relações passadas. Quem tiver interesse, tem as 2 últimas vagas do lote promocional por R$98. O link tá até aqui na live, eu deixei aqui. Só clicar em se inscrever. E lá, sim, a gente vai poder sentir essa liberação no nosso corpo. Porque um novo espaço se abre. Para que eu possa emanar, né? Eu digo, a gente é uma antena. E a gente tá captando o sinal que tem dentro de mim. Se eu tô captando pessoas indisponíveis, quem tá indisponível? Sou eu. Eu sei que isso dói. Eu querer falar algo é uma coisa. Mas o que eu tô atraindo é o que realmente dentro de mim tá emitindo pro outro. E agora eu vou falar sobre o apego evitativo, que é o que... Quem é apego ansioso fica aqui, porque agora tu vai entender o que acontece do outro lado. Por que dá esse match? Por que conecta os dois? Eu até anotei aqui uma frase do evitativo, né? Sinto-me pouco à vontade ao me aproximar dos outros. Acho difícil confiar plenamente e também me permitir ser dependente deles. Fico nervosa quando qualquer um se aproxima demais de mim. E com frequência, o meu par amoroso deseja que eu proporcione mais intimidade do que eu julgo ser confortável. Então, o apego evitativo, como o próprio nome já diz, ele não gosta de muita proximidade. Porque o maior medo do apego evitativo é de perder a liberdade. Que foi algo que ele demorou muito tempo para conseguir ter essa liberdade. E por vezes ele perde relacionamentos incríveis por ter este medo. E esse apego evitativo foi uma criança que não tinha com quem contar. Então, hoje, ele nem sabe como é contar com outras pessoas. Meninas que precisaram virar mulheres muito cedo, que precisaram assumir responsabilidades que não eram suas. E hoje esse apego evitativo, ele precisa de um distanciamento. E quanto mais ele se distancia, mais o apego ansioso quer essa proximidade. E aí o que acontece? O apego evitativo se sente pressionado. E a tendência é dele ir embora dessa relação. Porque ele sente que ele perde a independência dele. E a individualidade quando se tem um vínculo. Talvez ele viu lá atrás, na família dele. Mulheres que perderam a sua independência, que eram submissas dos seus maridos, né? E aí hoje vão para esse lugar de distanciamento. De que eu posso me perder no outro, né? E essas pessoas, quando vão se relacionar, eu tenho amigas evitativas, elas já vão com uma lista de defeito da pessoa que elas nem conhecem direito ainda. Mas encontram defeito em tudo que é lugar. Pra quê? Pra não ter que se entregar. Pra não ter que criar esse vínculo. Pra não correr o risco de se apaixonar. E aí, eu acho defeito em todo mundo, não tem ninguém pra eu me relacionar. São pessoas que criam brigas inconscientemente. Só pra poder se afastar e ter esse espaço. Sabe aquelas brigas que não precisa e depois que acontece fica, por que eu tô fazendo isso? Eu me arrependo. Mas eu não dou o braço a torcer. Porque é difícil pra mim dar o braço a torcer e realmente eu queria um espacinho ali. São pessoas que têm dificuldade de expressar sentimentos, expressar vulnerabilidades, de dizer eu te amo. Porque eu não ouvi isso, ninguém me ensinou como era.
Aí quando o outro fala isso, se apaixonou. Ih, foi rápido demais. São pessoas que procrastinam assumir um relacionamento. Por vezes até demais, né? E aí essa pessoa, às vezes, ela é um pouco incongruente nas falas e nas ações. Eu me aproximo, mas aí eu me afasto, aí eu quero, mas daqui a pouco eu já não quero mais, e eu não sei. E aí a outra pessoa ali também, que já possivelmente é uma ansiosa, fica com a cabeça mais louca ainda e já não sabe mais como agir. Sim, eu vejo esse padrão evitativo em mim, em especial no início da relação. Demora pra me entregar e às vezes sou a pessoa que termina a relação. Sim. O evitativo, por vezes, ele faz joguinhos e, tipo, mostra que, eu nem queria tanto essa relação, o outro que insistiu. Isso é inconsciente, é só dor, é só o nosso sistema de alerta, entendeu? Que fala, bé, perigo, perigo. E aí eu evito aprofundar esse relacionamento. Eu termino com o outro, mesmo eu querendo esse relacionamento. O apego evitativo, ele se preocupa excessivamente, gratidão, espiritualidades. O apego evitativo, ele se preocupa excessivamente quando o outro se aproxima demais de mim. E aí o apego ansioso acaba indo. Quanto mais o evitativo se afasta, mais o ansioso se aproxima, né? Porque eu não sei lidar com a aproximação do outro. E aí, quando o apego evitativo vai se relacionar, ele até começa com uma empolgação de tipo, meu Deus, boa noite, queridos. Meu Deus, eu quero esse relacionamento, mas conforme rola essa proximidade aqui, vamos dizer que esse aqui é um evitativo. E esse aqui é um ansioso, né? Aí o evitativo começa a se relacionar com o ansioso, mas conforme começa a acontecer essa proximidade, eu começo a enxergar defeitos nessa pessoa. E às vezes essa pessoa nem tem os defeitos, mas eu tô colocando os defeitos nela para não correr o risco de me entregar. O problema não são os defeitos do outro, mas sim a dificuldade com a aproximação. Porque eu não tive lá atrás, na minha infância, pais presentes. Eu tive que me virar sozinha, sozinho, desde muito cedo. Então, quando o outro se aproxima para me oferecer amor, para me oferecer cuidado, eu nem sei como agir. E aí eu me sinto pressionado, eu sinto que eu posso perder a minha individualidade, a minha liberdade. E aí eu saio dessa relação. Mesmo eu querendo muito me relacionar. E esses são sintomas disponíveis, que são os tipos de apego, né? E o evitativo, ele atribui, né, essa solteirice a causas externas, né? Como, por exemplo, a pessoa certa ainda não chegou. Só que ela não percebe que já saiu com inúmeras pessoas. Com várias e várias pessoas já saiu. Mas por que nenhuma é a certa? Porque são os olhos dessa pessoa que olham para os defeitos como essa estratégia de afastamento. Eu trabalho com relacionamentos há muitos anos e essa dinâmica de apego ansioso e apego evitativo é uma das maiores causas da indisponibilidade, de por que eu atraio pessoas indisponíveis.
E a minha proposta nesse sábado é a gente ir além do racional. Porque muitas pessoas que chegam até mim, elas já têm consciência da dinâmica que rola entre o apego ansioso e apego evitativo. Só que elas não conseguem se libertar. Então, para quem quer ir além da consciência, no sábado eu vou estar fazendo um workshop, me abrindo para o amor, onde lá eu vou estar atuando com técnicas energéticas de liberação emocional. Porque não adianta a gente só entender racionalmente. A gente precisa ir nesse lugar mais profundo. Então, esse workshop é para pessoas que estão cansadas de atrair parceiros indisponíveis, que querem viver relações mais maduras, que por vezes estão em relacionamentos, estão se envolvendo com pessoas, mas essa relação não aprofunda. Para mulheres que se sentem fora do seu lugar de feminino. Para participar, clica aqui no link, R$ 98, tem apenas 2 vagas, tá? Lá eu vou trabalhar com Theta Healing, com constelação familiar. A gente vai fazer processos de liberação energética de relacionamentos antigos, porque essa é uma das causas da indisponibilidade. É eu ainda estar ligada emocionalmente a pessoas do passado. Eu digo, um relacionamento não acaba quando termina. A gente segue conectado a tudo que não foi resolvido dentro dessa relação e isso cria vínculos energéticos, vínculos emocionais. E aí, quando eu vou me relacionar com outras pessoas, por vezes eu não me sinto vista, visto, porque eu ainda estou conectada com essa pessoa do meu passado. Às vezes por raiva, às vezes por conflitos, às vezes por não querer que essa relação acabasse. E aí eu continuo mantendo esse contato, não necessariamente externo, mas internamente. Enquanto teu coração não tiver limpo e liberado de todos esses sentimentos, não vai ser possível que um novo amor chegue. Então, lá no workshop, sábado agora, das 17 às 20 horas, vai ficar gravado, se tu não conseguir estar ao vivo. A gente vai fazer processos de liberação emocional, desligamento energético, a gente vai liberar essas crenças limitantes em relação a relacionamentos. Fazer a cura do masculino e do feminino para que a gente possa equilibrar essas duas polaridades. Porque chegam muitas mulheres para mim que falam: eu só atraio homens femininos. Mas por quê? Porque a gente está sentado na cadeira do masculino. Enquanto a gente não faz as pazes com o nosso feminino, a gente vai continuar atraindo mais do mesmo. E lá eu também vou trazer os pilares de uma relação saudável. Eu diria, não percam essa oportunidade. Porque enquanto a gente fica vivendo a mesma dinâmica, só mudam os personagens. A dor e o desfecho das relações é sempre o mesmo. E quando a gente fala de indisponibilidade, tem vários pontos que trazem, né? Aqui eu trouxe o apego ansioso. Para quem chegou depois, essa live vai ficar salva, tá? Aqui no meu perfil, me sigam para poder acompanhar mais coisas sobre relacionamentos. Falo muito sobre esse tema, já ajudei muitas pessoas a encontrarem, a viverem um amor saudável, elevado. Hoje eu vivo uma relação sólida, próspera. E eu digo, quando a gente tá em dois na vida, a gente tá em vantagem. Então eu acredito no amor. Mas para isso eu precisei me curar, desbloquear, curar as minhas feridas. Porque senão, quando eu tô ferida, eu só atraio pessoas que também estão feridas. Não é mesmo? Então, um dos pontos da indisponibilidade é esses vínculos com pessoas do passado que ainda seguem. Outro ponto é eu estar emaranhada com pessoas do meu sistema familiar. Eu estar repetindo a história da minha mãe. Como que a tua mãe se relacionava? Existia
um relacionamento? Ou era só dividindo casa, dividindo comida? Ela tinha raiva dos homens? Como ela via os homens com bons olhos? E aí, por vezes, eu tô só replicando isso e vivendo a mesma relação, a mesma dinâmica que a minha mãe tinha nos relacionamentos. Porque se eu faço algo de diferente, é como se eu estivesse traindo o meu sistema familiar. E isso é inconsciente, tá? E é algo que eu sempre falo para as minhas mentoradas. Vocês têm referência de algum relacionamento próspero, abundante na vida de vocês, na família de vocês? A maioria me diz que não. Então, que nós sejamos o exemplo de relacionamento, porque quando a gente faz esse trabalho em nós, a gente também libera os nossos descendentes a não viverem relacionamentos dessa forma. Essa expectativa terminar e após eu terminar a relação, tem desafio em sustentar ou não. Acabo ficando com a pessoa e daí me torno ansiosa e o outro evitativo. É bem comum isso, tá? De inverterem os papéis e aí fica o gato e o rato, né? O Tom e o Jerry. Quando um quer, o outro não quer. Quando um quer, o outro não quer. E aí fica essa dinâmica e não chega a lugar nenhum. Porque no profundo, os dois estão feridos. Então, não é o externo, mas é a minha ferida que tá dando match com a ferida do outro. E aí eu vou oscilando entre evitativo e ansioso. E aonde nós queremos chegar? No apego seguro, né? Que é aquele apego que fica confortável com a intimidade, com o afastamento, que sabe ocupar o seu lugar dentro do relacionamento. Porque, gente, a gente não tá em relacionamento para estar se preocupando com o outro. A gente precisa estar em relacionamento assim que é melhor do que estar sozinha. Se isso está trazendo mais dor de cabeça, talvez seja um sinal do universo de que não é esse o meu lugar. E não necessariamente tu precisa sair do relacionamento, mas mudar a tua postura que tu está ocupando dentro dessa relação. Eu consigo dar e receber afeto dentro dessa relação quando eu tô num apego seguro. E o que aconteceu aqui? Eu tive pais que me nutriram. Eu tive pais presentes emocionalmente. Então eu sei que dar e receber amor é algo seguro. Mas eu tive pais que não tinha. E isso acontece muito, né? Para quem se relaciona, quem é heterossexual, né? A mulher tende a buscar o que faltou no pai e o homem tende a buscar o que faltou na mãe. E aí o outro vai. Gente, meu marido ele é exatamente igual, para não dizer uma cópia do meu pai. Ativa os mesmos gatilhos. E para quem, né, vive relacionamentos homossexuais, se tu é homem e te relaciona com homem, provavelmente tu tá buscando partes do teu pai que faltaram. Se tu é mulher e te relaciona com mulher, provavelmente tu tá buscando faltaram, né? Então, para quem já entendeu e não ficar mais só entendendo racionalmente, mas sim liberando, vem pro workshop Me Abrindo pro Amor, sábado, Portal de Leão, 8/8, das 17 às 20 horas. Últimas 2 vagas pro lote promocional, R$ 98. Vai ser online ao vivo pelo Zoom, mas tu não vai poder estar online, vai ficar gravado e tu vai poder assistir no teu tempo. Gratidão, queridos e queridas. Sempre maravilhoso estar aqui com vocês. Uma linda noite para nós. Espero que eu possa ter contribuído na vida de vocês. E se sim, deixe aqui nos comentários como foi.